técnico Felipe Luiz decide fazer algumas mudanças no time para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã na Arena MRV, mas promete levar um time forte para garantir os 3 pontos que são muito importantes para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O Flamengo não pode dar mole, o Flamengo não pode cochilar, o Flamengo não pode vacilar nesse jogo de amanhã. Pode ser na Arena MRV, pode ser no Mineirão, pode ser no Independência, pode ser na China. O Flamengo não pode vacilar. O Flamengo que quer conquistar o título do Campeonato Brasileiro não pode vacilar. Eu vou trazer aqui esses detalhes que o Felipe Luiz deve fazer, quais as mudanças que o Felipe Luiz deve fazer para esse jogo de amanhã contra o Galo Mineiro. Quero falar também sobre as palavras do Denilson, né, em relação à final da Libertadores. O Flamengo é favorito, mas quem vai ganhar é o Palmeiras. Palmeiras vai entrar mordido para esse jogo. Cara, é inacreditável, né? Vou falar sobre isso. Quero falar também sobre o Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, pode terminar o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação do Brasileirão, porque a vitória de ontem do Cruzeiro sobre o Corinthians realmente aí encostou para valer no Palmeiras. Palmeiras vacilar, vai terminar o Brasileirão na 3ª posição, hein? Vou falar sobre isso. Quero falar também sobre a situação envolvendo os jogos do Brasileirão do Flamengo, do Brasileirão em 2026, que terão mais aí gramados, né? Pode dizer assim, gramados sintéticos, com acesso do Atlético Paranaense e também da Chapecoense, que tem gramados sintéticos os dois. Inclusive, né, pode ter mais um jogo ainda em relação ao Vasco. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre essa situação do gramado sintético, porque ontem tivemos ali, né, o encerramento do Brasileirão Série B. E no Brasileirão Série B, com acesso de Curitiba, que foi o campeão, Atlético Paranaense ficou em 2ª colocação, Chapecoense 3º colocado, e o Remo, né, que conseguiu a vaga para acesso aí à Série A do Brasileirão. Só que em relação ao Atlético Paranaense e Chapecoense, com acesso dessas duas equipes, o Flamengo terá mais 2 jogos, podendo ter até 3 jogos em gramados sintéticos em 2026 em relação ao Brasileirão. Por quê? Teremos ali já o Palmeiras, lá no Allianz Parque, do Palmeiras, Arena da Baixada agora no Atlético Paranaense, Arena Condá da Chapecoense, Arena MRV do Galo e Newton Santos, que divide com o Vasco, né? Botafogo e Vasco ali, por isso que eu falei, podendo ter até 3 por conta do Vasco, né? Se o Vasco decidir jogar no Newton Santos, será mais um jogo em gramado sintético. 25% das equipes do Brasileirão Série A de 2026 tem gramado sintético. Palmeiras, Atlético Paranaense, Chapecoense e Atlético Mineiro e Botafogo, né? 5 equipes das 25% aí total. Sobre a vitória do Cruzeiro ontem, nação, olha só, o Caio Jorge vai a 21 gols. Que sensação realmente, né? Temporada, pode dizer assim, não só do Caio Jorge e Arrascaeta. Porque se você botar, mas a gente vai comparar, o Caio Jorge tem 21 gols, o Arrascaeta tem 18, o Caio Jorge é centroavante. Arrascaeta é meio de campo, joga no meio de campo. O Caio Jorge tem 21 gols, olha só isso aqui, 21 gols e 8 assistências. Participações em gols no Brasileirão de 2025, 21 gols e 8 assistências, 29 participações. O Arrascaeta tem 18 gols e 14 assistências, ou seja, 32 participações. Sensacional essa temporada de Caio Jorge e Arrascaeta. Mas tá aí, Caio Jorge vai a 21 gols, artilheiro nesse momento do Campeonato Brasileiro. Ontem o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-0 e foi a 68 pontos. E o Palmeiras está aí, né? Está aí vendo a hora cair para a 3ª colocação, porque o Palmeiras tem 70 pontos.
O Cruzeiro vai a 68 pontos. Se o Palmeiras perde agora nessa rodada e o Cruzeiro vence, o Palmeiras já cai para a terceira posição. Flamengo com 74 entra em campo amanhã contra o Galo, líder absoluto, pode ir a 77 pontos. Mano, fala pra vocês, o Flamengo não pode vacilar, tá? O Flamengo não pode dar mole, baixar o lombo e dizer assim, estamos tranquilos. Nada de tranquilo, porque se acontecer uma zebra e o Flamengo perde pro Atlético e o Palmeiras ganha pro Grêmio, a diferença fica de 1 ponto, filhão. Então o Flamengo não pode vacilar, é vencer ou vencer. E ponto, é isso. Agora, sobre esse jogo de amanhã, o técnico Felipe Luiz promete fazer algumas mudanças. Mas também o Felipe Luiz não descarta um time forte para garantir os 3 pontos. De acordo com as informações de Giovana Barcelos, Felipe Luiz decide montar um time forte para ganhar do Atlético Mineiro. Saul e Pulgar devem ser titulares. Lembrando que ficaram de fora do último jogo por conta da suspensão do 3º cartão amarelo. A comissão técnica deve optar por poupar diante do Galo, mas prioriza um elenco forte e qualificado para garantir os 3 pontos. Eu, na minha opinião, vou ser sincero para vocês, tá? Eu deixaria o Jorginho de fora. Já que teremos o Pulgar e Saul para esse jogo, eu deixaria o Jorginho de fora. Por que eu deixaria o Jorginho? Cara, o Jorginho, esse meio de campo com o Jorginho é sinistro. E a final da Libertadores, gente, Jorginho a gente não pode aí forçar muito, né? O Jorginho que vem de uma recuperação. Então, esse jogo de amanhã, eu deixaria o Jorginho, mas o restante eu colocaria todos. Todos. Tem que ir com força máxima, nação. Tem que ir com força máxima. Nada de botar jogadores pereba para esse jogo de amanhã. É que eu falo assim, pereba que não realmente que não passa aquela confiança. Não passa confiança. A gente sabe que o Flamengo tem um elenco para lá de recheado. A gente olha pro banco de reserva, tem lá, né, o Jorginho. Se o Jorginho tá jogando, tem o Saul, tem o Pulgar. Aí tem o Dela Cruz, que também tá aí jogando. O Dela Cruz quer jogar a final da Libertadores, tá? O Dela Cruz quer jogar a final da Libertadores. Aí temos, né, lá no ataque, o Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino, Gonzalo Plata, Bruno Henrique. Lembrando que o Flamengo tem alguns jogadores que vão ficar de fora por conta das lesões. Situação envolvendo o Pedro. Léo Ortiz ainda não está 100% garantido para esse jogo. Léo Ortiz, a tendência é que Léo Ortiz fique à disposição do Felipe Luiz para a final da Libertadores. Vai entrar, nem que seja no sacrifício, ele quer jogar a final, tá? O Léo Ortiz quer jogar a final da Libertadores, assim como ele fez lá no jogo contra o Racing, na semifinal. Ele foi no limite e jogou aquele jogo de lá para cá, não jogou mais, tá? Está se recuperando para a final da Libertadores. Mas ali no meio de campo, mano, pra frente é força máxima. Força máxima. Vamos pra cima com muita humildade e com os pés no chão. O Flamengo precisa muito dessa vitória. O que você acha? O Felipe Luiz deve fazer várias mudanças ou apenas ali o Pulgar e o Saul já tá de bom tamanho entrando como titular? O restante do elenco que jogaram contra o Bragantino deve entrar em campo. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião, principalmente lá na frente, né? Samuel Lino ou Everton, Cebolinha. Para você hoje, sinceramente, na final da Libertadores, quem você colocaria pela ponta esquerda no ataque? Cebolinha ou Samuel Lino? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas é isso, o Flamengo não pode vacilar, porque acontecer qualquer zebra, a diferença fica para 1 ponto, tá? Se o Palmeiras vence e o Flamengo tropeça, fica 1 ponto de diferença. Então, é complicado. É complicado, não pode vacilar, não pode vacilar. Lembrando que a informação que eu trouxe ontem para vocês, realmente o Galo querer tirar o jogo do Mineirão é uma ideia verídica do Galo, tá? Um colega nosso da imprensa lá que cobra o dia a dia do Galo passou a informação de que o Atlético sim estuda levar o jogo de amanhã contra o Flamengo para o Mineirão ou para o Independência. Inclusive, o clube pretende alegar falta de segurança para tentar viabilizar a alteração. Uma reunião estava sendo montada para hoje para conversar sobre essa situação, mas eu acho muito difícil se acontecer. Não vai acontecer, não vai ter mudança de local do jogo, porque já é muito em cima. O jogo é amanhã, gente. O jogo é amanhã. O Flamengo treina hoje, está finalizando o treino na manhã desta segunda-feira. Logo mais, o Flamengo viaja rumo a Belo Horizonte, aonde enfrenta o Galo amanhã. Então, esquece, filhão.
é na Arena MRV. O Galo aí, né? O Flamengo pode ser campeão também, porque se o Palmeiras perder, o Flamengo venceu, o Flamengo é o campeão do Brasileiro. E aí o Galo tá com essa cisma de poder não realmente ver o Flamengo ser campeão novamente dentro da Arena MRV. Bom, agora se falando sobre a final da Libertadores, cara, eu vi um comentário do Denilson lá no Sport TV, na Seleção Sport TV. A mídia barrista, os anti-Flamengo, puxa-sacos do Palmeiras, estão desesperados porque o Flamengo abriu 4 pontos do Palmeiras no Brasileirão e agora estão aí colocando a Libertadores. Ah, era o Brasileirão, favorito é o Palmeiras, não tem como tirar esse título do Palmeiras, é o Palmeiras, 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 todo mundo com a mesma fala, Palmeiras, Palmeiras. Agora o Flamengo abriu 4 pontos, nada está definido ainda, tá, nação? Não vamos entrar em euforia porque nada está definido, mas eles já dão como perdido o título do Brasileirão. E agora cravam o Palmeiras campeão da Libertadores. Era o Brasileirão, agora é o Libertadores. Denilson, por exemplo, falou que o Palmeiras vai entrar mordido. O Flamengo é o favorito, mas quem vai ganhar é o Palmeiras. O Flamengo é o favorito, mas quem vai ganhar o título da Libertadores é o Palmeiras. É inacreditável. Ah, eles vão entrar mordidos. Eu vi como entraram aí nos últimos 4 jogos. Entraram mordidos. Bom, vamos ver o que deve acontecer. Não vamos comemorar antes da hora, antes do tempo. Vamos esperar. Vamos deixar realmente acontecer. Vamos fazer valer a pena. Fazer a nossa parte. E ponto. É isso. Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo. Nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço. Até mais. Saudações rubro-negras.